Glória a Deus, aleluia, salve Maria sobre a sua vida, serva missionário, missionária católica que ama a Virgem Maria, até o Tox, né? Olha só, aqui é outro vídeo, simples, é o mesmo, quando não é Lucas Banzola, é Rafael Pablo, quando é Rafael Pablo é Rodrigo Mocenin, quando é Rodrigo Mocenin é o Rodrigo Silva, e etc. O foco é isso. O foco não é anunciar o reino de Deus. O foco é contradizer a igreja. A palavra já diz em Gálatas 1:7. Não há dois evangelhos. São apenas pessoas que semeiam confusão. E querem perturbar o evangelho de Cristo. Como diz São Paulo. Quem são essas pessoas? São as divisões. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente. Por inspiração de outro espírito, que não é o Espírito Santo que desceu dos apóstolos 2 ali, sobre os apóstolos que Cristo escolheu e confiou a nova aliança, certo? E a Bíblia, o Novo Testamento, vem da Igreja Católica. A Igreja Católica acrescentou não, acrescentou todos, porque compilou, organizou, etc. A Igreja Católica é a coluna sustentáculo da verdade. Prova cabal de que a Igreja Católica não criou a Bíblia. Desmascarando o padre Paulo Ricardo. Olha só. Foi quem que criou a Bíblia, então? O Novo Testamento ali, vemos a pregação oral dos apóstolos. O Velho Testamento, vemos que foram confiados a velha aliança aos judeus. É simples, pô, entender isso. Oi, gente, aqui é o Lucas e eu aposto que você já deve ter visto vídeos desse tipo. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. Porque quem garante para mim que isso aqui é palavra de Deus? A Igreja Católica Apostólica Romana. No, God! No, God, please, no! 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 Isso aqui, que esses doutores colocam, isso aqui é ridículo. Simples, pô. Faça um apologeta humilde e simples. Não precisa colocar essa palhaçada. Esse espantalho. É simples, pô. Realmente, a Bíblia surgiu da onde? Como? Etc, etc. Simples. Entender isso. O cara tem a pachorra de dizer que a única razão pela qual a Bíblia é a palavra de Deus é porque a Igreja Católica disse isso. Olha o nível do cidadão. Então, antes da Igreja Católica falar que... quem te garante quem escreveu o livro de São Marcos? Quem te garante quem escreveu o livro de São Lucas? Quem te garante que os 27 livros do Novo Testamento é inspirado? A Igreja. Simples entender isso. Porque não tinha essas igrejas, denominações, fundamento de homens. Tinha uma só forma de culto. Uma só igreja. A quem foi confiado. A dos apóstolos 2 ali desce o Espírito Santo. A igreja se torna pública. Fundada, gerada na cruz. E os apóstolos saíram para proclamar e pregar o Novo Testamento. O Velho Testamento já sabemos de onde vem a quem foi confiado. A velha aliança. E a nova aliança, quem foi confiado? Segundo Coríntios 3:6. Aos apóstolos que ele escolheu. Porque o Espírito Santo desce ali na igreja. Sobre quem? Sobre a quem foi confiado a nova aliança. Saíram para pregar. Depois, escrita. Simples entender isso, Lucas Manzoli. O que você vai usar esses argumentos é tudo adulteração. Católica disse isso. Olha o nível do cidadão. Então, antes da Igreja Católica falar que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não devia ser, né? Só depois que a Igreja falou que é. E se você pergunta para eles qual é a prova que vocês têm de que o magistério católico romano é verdadeiro, aí a resposta é confia. Eu confio. Só deles condicionarem a inspiração da Bíblia ao magistério da igreja deles já é uma coisa completamente deplorável, mas eles vão piorar. O padre Paulo Ricardo vai conseguir piorar isso, citando inclusive concílios que nunca existiram e outros que refutam a teoria dele nesse vídeo aqui, onde ele vai tentar convencer a gente de que quem fez a Bíblia foi a Igreja Católica. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. O primeiro concílio que nós temos, que fala com toda clareza desta lista dos 72 livros da Bíblia, é o concílio de Hipona.
feito por Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca essa lista, que é a lista que nós temos hoje. Infelizmente, os atos desse concílio de Hipona não chegaram até nós. Mas quase contemporâneo a Santo Agostinho, nós temos o Decretum Damasi, ou seja, o decreto de São Damaso. Você pode encontrar isso no Denzinger Schönmetzer, no número 179, né? Em que houve um sínodo em Roma, e no final do século IV, então, o Papa Damaso estabelece a lista exata que nós temos hoje. 382. Olha só, as referências na história. Então, fatos verídicos. Aí o Lucas Manzoli, com toda essa manobra, com toda a sua astúcia do demônio, vai falar que não. Mas não tinha igreja protestante. É simples entender isso. Olha só, vamos terminar aqui. O primeiro é que ele já começou invertendo a cronologia aqui, né? Eu acho que ele não deve nem saber, na verdade, a cronologia. Porque o Concílio de Hipona, que ele falou aqui, seria de 393 depois de Cristo. Ele falou que primeiro foi o Concílio de Hipona e depois foi o Concílio do Papa Damaso. Só que o Damaso, ele morreu em 384. Então, como que o Concílio... O concílio foi em 382, já foi definido. Morreu em 384. Então, 2 anos antes. Ó, 382, São Damaso morreu em 384, ó. 2, 3, 4. Então, 2 anos à frente já tinha definido o cano. Dá um pause aqui. Vamos deixar a visão do Lucas Manzoli e vamos mostrar que ele é mentiroso, que é mais uma farsa para degrinir a Igreja Católica. Concílio de Hipona pode ter sido anterior a ele, né? É uma coisa pra se pensar, não é mesmo? Agora, se ele só tivesse errado a cronologia, estaria muito de boa. O problema é que ele inventou um concílio que nunca existiu. Esse concílio de Roma, que ele falou aqui, que teria ocorrido sobre o Papa Damaso, já foi amplamente refutado. Nenhum acadêmico defende isso mais a sério no dia de hoje. Para quem ainda acha que esse concílio existiu, leia esse artigo aqui sobre o concílio de Roma de 372 e o decreto fantasma de Damaso sobre o cano bíblico, que você vai entender toda a discussão. Para começo de conversa, não existe nenhuma consciência do decreto de Damaso ao longo da história da igreja, ou seja, nenhum pai da igreja citou esse concílio. A própria igreja romana, quando fez o cano bíblico dela lá no concílio de Trento, não mencionaram nada desse suposto concílio. Nenhum doutor da igreja, incluindo vários que falaram sobre o cano, sequer mencionaram esse tal decreto de Damaso, ou seja, é um concílio fantasma realmente. Enquanto a gente tem centenas de atestações de outros concílios. Ele coloca ali a figura, mas não prova nada. Olha só, se o concílio de Roma não tivesse existido, então, por que São Damaso convocou São Jerônimo? Então, se o concílio de Roma não existiu, então São Jerônimo não existiu. É só que interessante, ó. Em 382, o concílio de Roma, através da mão do Papa Damaso I, mas muito antes do concílio de Trento, e nesse concílio já é fechado quais são os livros da Bíblia, incluindo também os 7 livros deuterocanônicos, né? Desde todo sempre, ó. A igreja não segue o cânon judaico, etc. Aqui é outro tema. Olha só, no ano 405, ó, o bispo de Toulouse, olha só, por Lucas Manzoli, o concílio de Roma é um fantasma. Mas o bispo de Toulouse manda uma carta por Inocêncio I, uma pergunta de quais eram livros para ele ter certeza. O Papa manda uma carta para ele dizendo quais livros devemos ser escolhidos. O cano vem exposto em breve apêndice. São essas coisas que ter o pedido deseja fosse indicado. Ou segue com uma referência aos 72 livros, exatamente como havia colocado no concílio de Roma. Olha só, uma prova convincente, o bispo de Toulouse quer saber quais são os canos, os livros que já foram definidos. Olha só, em 382, ali no concílio de Roma, que o Lucas Manzoli fala que é um fantasma. Simples, entendeu? No ano 407, ó, o concílio foi em 382, aqui está 405, ó, à frente. Olha só que interessante, ó. No ano 407, o bispo de Valência, na Espanha, diz, ó, o seguinte: se alguém crê que alguma escritura fora daquelas que a Igreja Católica já definiu, ó, autorizou, etc.,
seja anatema. Olha só. Outra prova, na bula Catate Dominus 142, ó, a igreja afirma categoricamente que Deus é o autor do Antigo e do Novo Testamento. Por isso venera os vivos, incluindo toda a sua parte. Olha só, depois dessa referência, vem Martinho Lutero em 1522, usa como referência também a Vulgata Latina, a tradução senhoriana, para copiar a sua própria Bíblia para o alemão. Então, olha só, essas referências, essa mentira do Lucas Manzoli vai longe, cara. E graças à igreja, você tem uma Bíblia bonitinha, com envelope e tudo, com zip e tudo. Simples. Mas a Bíblia, a igreja acrescentou. Claro que a igreja acrescentou. Claro que a igreja compilou, organizou. Tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento. E Efésios 3, voltando a Efésios 3, a divina universal da sabedoria será conhecida pela igreja. Eu não entendo, pô. Não tinha igreja protestante, cara. Os judeus não tinham um cano, estabelecimento definido, etc. E os apóstolos usavam a Septuaginta ainda, a Bíblia de 70, que tem exclusivo 7 livros. A igreja acrescentou 7 livros. Os apóstolos usavam a Septuaginta exclusivo 7 livros. Olha só que interessante. São Jerônimo ali, compilando a mando do Papa Damas, que o Lucas Manzoli diz que nunca existiu. Mostrando referências aí. Só você pegar, olha só, simples, ó. Pega aqui no Google. Não precisa nem ir longe, eu não vou mostrar mais, ele tá amplo aqui pra gente entender a visão desse doutor, ó. No Google aqui, ó. Olha só. Qual o cursilho que definiu os 27 livros do Novo Testamento com o Papa Damas? Aqui, ó, simples, ó. O Concílio de Roma, em 382 d.C., sob a autoridade do Papa Damaso I, foi o evento que definiu a lista de 27 livros que compõem o Novo Testamento e é reconhecida pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Ortodoxa. Este concílio regional não determinou o cânone sozinho, mas sua lista foi confirmada por Simples, ó. Simples entender isso. Você não precisa nem viajar muito nessa maionese do Lucas Manzoli. Os 72 livros, né? Falou que foi 23, não. 72 livros. Simples entender isso. Você não precisa nem viajar longe. Só você... O Google aí na internet já está mostrando evidência que o cursilho existiu. Destruindo todo esse contexto, essa mentira do Dr. Lucas Manzoli. Voltando aqui, ó. Aqui, ó. O Concílio de Roma, ou Sino de Roma, foi concílio regional da Igreja Antiga, realizado em 382, sob a autoridade do Papa Damas I. Os assuntos abordados foram os livros bíblicos aceitos pela Igreja e a autorização papal. Sua importância encontra-se no fato de que o Decretum Geraciamum, o Papa Gelácio, né, 492 e 496, que oferece uma lista de livros canônicos da Bíblia, foi baseada nele. Olha só. Concílio de Roma. Olha só. Para nós que interessa, qual cano os apóstolos usavam. Para nós não interessa o cano judaico. Porque a gente não somos judeus. Nós não estamos presos à velha aliança. Nós estamos presos na nova aliança. A quem foi confiado a igreja. Então, a gente seguimos o que os apóstolos seguiram. Nós cremos a fé que os apóstolos expressaram. E proclamou e anunciou. Certo? Muito diferente dessa ideia desses doutores
fundo de quintal, que só faz vídeo para degrinir a igreja. Ó. O Concílio de Trento não está definindo o cano, ele está reforçando o cano, que definiu o cano foi outro concílio, o Concílio de Roma 382. Ó. O que acontece no concílio definiu foi a edição, que é a Vulgata Latina. Ó. O que a igreja está defendendo, a tradição, é não a quantidade, a ordem dos livros, mas sim a edição dela. E isso acontece exatamente para parágrafo seguinte, citação do cânon. Olha só. Voltando aqui a... Cara, São Damas convocou São Jerônimo, catou as cartas aos Coríntios, aos Efésios, às adolescentes que estavam nas comunidades e organizou tudo, inclusive o Velho Testamento, traziu para a Vulgata Latina, pô. Graças à igreja, você tem uma Bíblia. Simples entender isso. Esses doutores são tão hereges, por quê? Ah, mas a igreja católica não deu a Bíblia, mas vem da onde a escritura, querido? Se não tem igreja, se não tem magistério, não tem escritura, cara. Os caras querem defender eu não sei o quê, pô. A história já diz bem claro. Você pega a história diz... Aí você cata esse historiador desonesto. Mas o concílio nunca existiu. Aí você vai para a história, os documentos, vê que esses caras são tudo uma farsa. Simples, pô. Ó, nós temos a Bíblia completa. Graças à igreja. Cara, os gnósticos queriam colocar tudo. Evangelho de Maria Madalena, Evangelho Apócrifos. A Bíblia seria imensa. A igreja falou, não. Não é inspirado. Essa briga ficou quase 2 séculos. A igreja foi lá e organizou, compilou, formulou, para você ter ela bonitinha, como diz o padre Paulo Ricardo. Caiu de paraquedas de tudo na mesa do protestante. Uma coisa, nem Bíblia você usa nos seus estudos apologéticos. Tá presa à internet, tá presa. Bíblia, meu querido, é escritura. É mais uma mentira, mais uma farsa desses protestantes. Eu vi o debate com você, João Victor, para você refutou o diácono João Victor, mas você apanhou feio, cara. Ah, mas tá ali citando aí, São Jerônimo, traduziu ali, você falando que São Jerônimo, etc. Tá ali o debate. Por que você não falou pro diácono João Victor ali no debate que o Concílio de Roma nunca existiu? O debate era sobre o cano bíblico. Ele provou para você que no final de sua vida São Jerônimo diz que toda a escritura é inspirada. Simples entender isso. Que desonestidade, cara. Que misericórdia. 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 Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Esse é o primeiro vídeo desses esgotos, dessas mentiras, dessas farsas contra a igreja católica. Infelizmente, pô. É uma só igreja que Cristo instituiu, fundou, gerado na cruz e confiado a palavra, o evangelho, à igreja católica. Simples entender isso. Salve Maria. Tanto que suas Bíblias são incompletas, cara. São incompletas. Paulo diz que toda a escritura é inspirada. Porque vocês tiraram os 7 livros, então. Misericórdia, cara. Salve Maria.